Olá, nono ano, tudo bem, meninos? Bom dia para vocês. Espero que vocês tenham passado esse final de semana tranquilos, tá bom? Turma, hoje nós vamos dar continuidade ao assunto Segunda Guerra Mundial. Falaremos a respeito da Operação Barbarossa, que foi o nome dado à invasão da Alemanha, à União Soviética. Algo que Iosif Stalin jamais poderia imaginar nem nos seus piores pesadelos. Então, vem comigo. Vamos lá. Relembrando a frase escrita por Hitler, um trecho do livro Mein Kampf, Minha Luta, que Hitler escreveu na prisão. A Inglaterra tem que ser humilhada, mas a União Soviética tem que ser aniquilada. Nós vimos que uma das características do nazifascismo é o anticomunismo. Então, no caso, o acordo que a Alemanha nazista havia feito com a União Soviética em 1939, o chamado Acordo de Não Agressão Nazi-Soviético, ou o Acordo Ribbentrop-Molotov, que era sobrenome justamente dos dois ministros de Relações Exteriores, tanto da Alemanha nazista, que era o Ribbentrop, quanto pela União Soviética, que era Molotov, era um acordo de conveniência. Para a União Soviética era muito importante estabelecer um acordo de não agressão com os nazistas, porque justamente Stalin havia mandado matar praticamente todos os generais do Exército Vermelho, como resultado do expurgo que ele havia feito em relação a Trotsky, que tinha criado o Exército Vermelho logo após a Revolução Bolchevique de 1917. Para a Alemanha nazista, era importante, pelo menos por enquanto, não ter a preocupação de enfrentar o Exército Vermelho de Stalin, para evitar aquela situação da Guerra de Duas Frentes, que foi trágica para a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Vimos que os alemães, eles iniciaram a Batalha da Inglaterra, tentaram invadir as Ilhas Britânicas para colocar a Inglaterra de joelhos, mas não conseguiram devido à persistência não somente da RAF, da Real Força Aérea Britânica, mas também a tenacidade do povo inglês. E agora Hitler, ele decide, ao invés de continuar os ataques contra alvos militares na Inglaterra, que se ele tivesse persistido por mais algumas semanas, era muito provável de que a Inglaterra não fosse resistir. Até porque os Estados Unidos ainda não haviam entrado na guerra, haviam mantido a posição de neutralidade. Então, era muito provável que o governo britânico poderia iniciar as tratativas de uma paz negociada com os nazistas. Contudo, Hitler, ele decide dar continuidade ao seu plano de conquista e de hegemonia mundial. Então ele volta os seus olhos para o Oriente, ele volta os seus olhos agora para a União Soviética. Então ele determina aos seus generais a implementação da Operação Barba-Ruiva, ou Operação Barbarossa. E aí, no dia 22 de junho de 1941, Hitler ele rompe, sem aviso prévio, o Pacto de Não Agressão Nazi-Soviético e determina a invasão ao território da União Soviética. Para isso, Hitler ele utilizou um exército contingente de 4 milhões de soldados. É isso que eu quero que vocês compreendam. 4 milhões de soldados foram utilizados para poder invadir o território soviético. Pode passar. Aqui nós temos um mapa que representa justamente o plano adotado por Adolf Hitler e pela Alemanha nazista. Adotado e que foi implementado. Na Operação Barbarossa, observe que essa parte verde corresponde ao território da Europa que já estava sob domínio nazista, além da Alemanha, porque aqui tudo está em inglês. Além da Alemanha temos a Polônia, a Tchecoslováquia, a Hungria e a Romênia, que já estavam sob controle britânico. O que está em vermelho
corresponde justamente ao território da União Soviética. Então seria um conflito de três frontes, de três frentes de guerra, que atingiriam as cidades de Leningrado, a cidade de Moscou e a cidade de Stalingrado. Leningrado, esse nono ano, é um nome que foi dado à antiga cidade de São Petersburgo. Hoje em dia é São Petersburgo. São Petersburgo, vocês estão lembrados, quando estudamos Revolução Russa, foi o berço do Domingo Sangrento. Foi quando aconteceu aquele primeiro embate do chamado Ensaio Geral, no ano de 1905. O embate entre os trabalhadores contra o governo do czar Nicolau II. Também foi em São Petersburgo que foi criado o primeiro soviético que iria dar início ao processo da Revolução Bolchevique de 1917, que agora foi mudada para a cidade de Lenin, por isso o nome Leningrado. Lenin, que foi o fundador da União Soviética e o primeiro líder daquele país. Moscou, que é a capital que era a capital da União Soviética, que em toda a guerra o objetivo sempre é conquistar a capital do país. Por exemplo, se o Brasil entrasse em guerra contra a Argentina, o objetivo primário das Forças Armadas brasileiras seria conquistar a cidade de Buenos Aires. E o objetivo primário do Exército das Forças Armadas argentinas seria conquistar a cidade de Brasília, que é a capital do Brasil. Brasília é Brasília, e no caso Brasília, tá certo? E no caso da Argentina, a cidade de Buenos Aires. E a sua cidade de Stalingrado, que justamente era a cidade natal do líder soviético Joseph Stalin. Pode seguir. Quais eram os objetivos dessa invasão à União Soviética? Primeiro objetivo, controlar as reservas de petróleo na região do Cáucaso. As reservas petrolíferas, para poder movimentar toda a máquina de guerra soviética, já estavam ficando exauridas. Então, no caso, era de fundamental, era de uma importância vital para o esforço de guerra alemão ter o controle das vastíssimas reservas de petróleo que existiam no território soviético, mais precisamente ali na região do Cáucaso. Além de ter o controle dessa fonte de energia, do controle dessas reservas petrolíferas, a invasão à União Soviética ela também tinha uma segunda finalidade, um segundo objetivo, que era justamente ter o controle das plantações, sobretudo a plantação de trigo da Ucrânia. A Ucrânia era considerada o maior celeiro da União Soviética. Então, para poder assegurar os alimentos que serviriam de reserva energética para o exército alemão, eles tinham que ter o controle da Ucrânia. Tendo o controle da Ucrânia, eles assegurariam esse fornecimento de trigo, esse fornecimento de alimento. E tinha a conotação ideológica, o anticomunismo. Tá certo? Então, no caso, para Adolf Hitler era de fundamental importância, como representante da extrema-direita, colocar por terra a extrema-esquerda, que atrapalhava e muito o pensamento capitalista. Certo? Trabalhava muito o pensamento capitalista. Pode passar. E aqui nós temos imagens do avanço das tropas nazistas pela União Soviética. Assim que Stalin tomou conhecimento em junho de 1941 de que o seu país estava sendo invadido por tropas nazistas, Stalin ele teve uma crise nervosa. Ele perdeu a voz. Ele não conseguiu falar por semanas. Ele ficou praticamente em estado catatônico. Ou seja, ele ficou praticamente paralisado, porque Stalin não conseguia imaginar, ou não poderia imaginar, que Hitler o apunhalaria pelas costas, como aconteceu. Ele não podia acreditar nesse tipo de situação.
Recomposto desse susto inicial, Stalin ele dá uma ordem desesperada para os cidadãos do seu país. Ele determina que nada deveria ficar em pé para o inimigo. É interessante que a Segunda Guerra Mundial, para a historiografia soviética, ela é chamada de a Grande Guerra Patriótica. A Segunda Guerra Mundial ela tem esse tipo de denominação por parte dos russos. E eles celebram a vitória sobre os nazistas sempre no mês de maio. Então, agora, nesse mês, devemos ter a celebração, se não me engano, dia 8 ou é dia 10 de maio, que vai ter a celebração comemorando a vitória dos soviéticos sobre os nazistas. Pode seguir. Aí ele utiliza a chamada tática da terra arrasada. Essa tática da terra arrasada, meninos, não foi uma tática criada por Stalin, não. Tá certo? Era uma tática antiga russa. Os russos já haviam adotado essa tática quando Napoleão Bonaparte invadiu o território da Rússia no século XIX. Agora, 100 anos depois, essa tática novamente é utilizada. Vocês estão lembrados que eu expliquei para vocês, nós falamos sobre esse assunto no ano passado, lá no 8º ano. E como é que consistia essa técnica, essa tática, professor? Ela consistia justamente em você chegar e destruir plantações, queimar as plantações, queimar casas, destruir fábricas, envenenar rios e poços de qualquer tipo de curso d'água, para que quando o inimigo chegasse, ele não tivesse condições de se estabelecer. Como o território soviético é um território extenso, era um território extenso, porque ia da Europa e terminava lá no extremo oriente, já próximo ali no Estreito de Bering, no limite entre o extremo da Ásia, o extremo leste da Ásia, com o extremo oeste do continente americano, então não seria difícil adotar essa tática de terra arrasada. Mas enquanto eles estavam recuando, centenas de milhares de soviéticos caíram prisioneiros pelo exército alemão, que continuou adotando a Blitzkrieg, a chamada Guerra Relâmpago. E meninos, prestem muita atenção, vocês vão ver na atividade que eu estarei passando logo após esse vídeo, vocês verão a forma como os nazistas, os alemães nazistas, eles trataram os soviéticos. As mulheres soviéticas, elas eram estupradas, mulheres e crianças. Enquanto os homens eram obrigados a ver suas esposas, suas filhas. E quando eu digo filha, não estou me referindo apenas às mulheres adultas, as mulheres com 18, 19, 20, 25, 30 anos de idade. Estou me referindo a mulheres de qualquer idade. Bebês foram violentadas. Crianças de 2, 3, 5 anos de idade foram vítimas de violência sexual. Mulheres idosas de 65, 70 anos também foram vítimas de violência sexual praticada pelos soldados nazistas. E logo depois que essas mulheres eram torturadas e sofriam abusos que duravam várias horas, e algumas dessas mulheres se tornaram escravas sexuais, esses homens que viam maridos, filhos, se também não eram violentados, eles eram barbaramente assassinados. Porque a ordem de Hitler era matar a todos, sem exceção, homens, mulheres e crianças, independente de serem combatentes, de estarem armados, de terem se rendido ou se era população civil. E nesse caso, foi nessa situação que acontece a chamada Batalha de Stalingrado. A cidade de Stalingrado, ela resistiu por mais de 600 dias. Por mais de 600 dias, ela foi cercada pelas tropas nazistas. A comida acabou. E aí as pessoas começaram a praticar atos de canibalismo para tentar sobreviver
ao cerco empreendido pelos nazistas. Até que, quando chega o momento do inverno, pode seguir, pode passar. Aí quando chega o momento do inverno, o exército russo já mais preparado para o combate no rigoroso inverno russo, eles conseguem furar o cerco dos nazistas em Stalingrado. Mas esse furar cerco demorou bastante, tá certo? Demorou bastante. Como foram 600 dias, ou seja, foram quase 2 anos de cerco contra a cidade de Stalingrado. Mas foi em Stalingrado que os alemães eles perderam a sua invencibilidade. Até então, todas as batalhas que os alemães travaram, eles venceram. Mas agora eles se deparam com um povo que, apesar de muita gente ter morrido, ainda permanecia em pé, permanecia firme na luta contra o invasor. Foi o fim do mito da invencibilidade alemã na Batalha de Stalingrado. Tivemos também a Batalha de Kursk. Nessa Batalha de Kursk aconteceu a chamada maior batalha de tanques da história, que foi vencida pela União Soviética. Pode passar. E agora nós temos a imagem de soldados alemães capturados pelo exército soviético. Agora, a ordem de Stalin era não parar por nada. A única parada que o Exército Vermelho faria seria em Berlim, no coração do Reich alemão, de preferência com o coração de Hitler em uma bandeja. Mas isso é assunto para um outro momento. Grande abraço, Nono.